Salve, salve, bitcoinheiros e bitcoinheiras, tudo bem com vocês? Sessão temática número 21, se eu não me engano, com um amigo meu, o Dog do Bitcoin, que adotou esse pseudônimo para gravar esse podcast, para começar a, assim, engajar mais nessa coisa maravilhosa que é divulgar a palavra de Satoshi e espalhar conhecimento. O Dog do Bitcoin é um cara que, assim, apesar dele ser 100% desconhecido na bolha e praticamente ter começado a usar o Twitter agora, é um cara que eu tenho mais gratidão assim do que qualquer outra pessoa da bolha. Por quê? Porque ele foi o cara que me deu o empurrão para olhar lá. Tipo, ele que em 2020 falou que ia ter o halving, ele que ficava enchendo o saco nos grupos de WhatsApp, assim. Então, se você em algum momento escutou qualquer coisa que o Leta fez, que o Explica Bitcoin fez, e achou que valia a pena ter um pouco de gratidão, na verdade a gratidão também é pro Dog do Bitcoin. Então, primeiro, te dar boas-vindas, cara, e pedir para você se apresentar, contar a sua história. Quer dizer, esqueci de falar, né? O tema do podcast é bem interessante também. O tema é toda a questão social do Líbano, o que está acontecendo no Líbano agora, por que a gente está vendo essas reportagens do pessoal querendo assaltar o banco para pegar o dinheiro de volta para conseguir se tratar do câncer, sabe? Uns negócios assim que não sei, acho que a gente que é mais novo, o pessoal millennium para baixo, não tem uma vivência, uma memória assim realmente do que é viver um colapso hiperinflacionário, do que é ter a conta congelada, sabe? A gente era muito novo na época do Plano Collor, quem tem menos de 35 anos hoje em dia. Então é muito legal trazer esse exemplo do que está acontecendo agora em tempo real em outro lugar do mundo. E para falar sobre isso, eu chamei esse meu amigo Doc do Bitcoin, porque ele acabou de passar. Acho que foi um mês, né, cara, que você passou no Líbano? Um mês, um É, mês. passou 27 dias. 27 dias, então, para ser preciso. Mas passou esse tempo lá. Também é um cara que manja muito de história, economia, macroeconomia, é formado em relações internacionais, então tem essa visão de processo histórico e da geopolítica entre os países e como as coisas foram construídas, mas isso a gente entra daqui a pouco. Então acho que o primeiro passo, cara, é se apresenta aí, conta um pouco de quem é você, qual foi sua trajetória, como você veio parar no Bitcoin, assim, dá um resumo de quem é o dog do Bitcoin pra gente. Prazer, galera. Dog do Bitcoin. Eu me formei como o Caião, nosso explica, já apontou em relações internacionais. Eu já trabalhei para o governo de São Paulo, da prefeitura de São Paulo, já trabalhei para o governo colombiano, já empreendi e ultimamente eu trabalho com investimentos e focado em mercado financeiro, né? Relações internacionais formado com foco em políticas econômicas. Venho de família libanesa, pai libanês, sou cidadão também libanês. Não foi a primeira vez que eu fui, felizmente, na realidade, tive a oportunidade de ir em 2004 para o Líbano. Então, eu peguei um momento de muita prosperidade e, assim, passando uma situação semelhante à da Argentina. E também tive a oportunidade de ir à Argentina em três momentos diferentes. É possível ver claramente a situação se deteriorando de um país e exatamente nos mesmos aspectos a história parece que ela rima em todos os lugares e por incrível que pareça, mesmo a gente não tendo vivido, né, esse período do Collor com tanta intensidade, éramos vivos, mas não lembrávamos muito bem, não vivemos de fato. É, a história está mais próxima da gente e especialmente a história libanesa, tanto quanto a da Argentina. Só para lembrar aqui para a galera, nós temos 10 milhões de libaneses e descendentes de libaneses no Brasil, dos maiores e mais proeminentes políticos até empresários, para citar nomes, o Michel Temer, o Paulo Maluf, o Fernando Haddad, o Guilherme Boulos, e na parte empresarial, o Salim Matar, o Ernesto Zarzur, falecido, da Exitec, fundador da Exitec. Então, assim, a história parece estar um pouco distante da gente, o Líbano parece estar distante da gente, mas os libaneses e a mentalidade está dentro da gente. Então, Não, calma não aí. tem como. Só complementando, Hospital Sírio-Libanês, o médico da maioria das pessoas que naquela região, o meu médico pessoal é o Dr. Jorge Matar também, sabe?
Uma pergunta, É, assim, exatamente. uma pergunta. Oi. Qual é a população do Líbano atualmente? Porque você falou 10 milhões aqui no Brasil. Sei lá, talvez seja aquele caso que a segunda maior cidade em população de libaneses seja no Brasil e não no Líbano. Então, essa é que engraçado, até um spoiler, o Líbano não faz censo desde a década de 40, então, assim, é meio que uma estimativa entre 6 a 7,3 milhões, e isso sem também saber direito quantos refugiados tem, porque o Líbano nunca fechou fronteiras para nenhuma crise humanitária que aconteceu à sua volta. Então, tá, vamos dizer entre 6 e 7 milhões ali, um range bem alto, mas ninguém sabe na realidade. Então tem mais libanês no Brasil atualmente do que no próprio Líbano. Com certeza, a maior colônia de libanesas do mundo é aqui, é a segunda maior, se não me engano, na Austrália e depois Canadá. Também outros lugares que são muito ligados ao Líbano, a França também tem bastante libanês. Mas isso a gente vai explicando conforme vai vindo, né, toda a história. Oi, pode. Desculpa quebrar o seu fio da meada, mas continua aí. Você estava falando do Líbano, dos libaneses proeminentes de São Paulo e contextualizando, não sei, toda essa parte. Então, e tudo isso para explicar assim a parte da relação do Líbano com a proximidade com a gente, porque embora o país esteja extremamente distante, todas essas comunidades, especialmente aqui no Brasil, ainda estão muito ligadas ao Líbano. Ainda há um esforço muito grande, tanto das comunidades de fora do Líbano, para ajudar o país, e isso acaba influenciando na gente, acaba influenciando em escolhas aqui. Então, e também porque nosso sistema político, nossa mentalidade política não acaba não diferindo muito das atitudes de políticos libaneses. Então, não, nossa situação, por mais que isso que esteja acontecendo agora, e é bem específico lá, das características de lá, que a gente vai entrar ao longo do programa, não está distante da gente, e por isso é muito importante entender o Bitcoin, o trabalho que foi criado através do Bitcoin pelo Satoshi Nakamoto para fugir de situações semelhantes às que estão acontecendo no Líbano. Boa. Antes de entrar no Líbano, deixa eu só perguntar. E só pra gente, o pessoal que está ouvindo em casa também te conhecendo um pouco. E como você descobriu o Bitcoin? Cara, é muito engraçado, mas assim, as coisas caem ao acaso, né? E geralmente acontecem em bull markets. Em 2017, fui viajar, fazer uma viagem pelo Nordeste de carro com os amigos, e um dos meus amigos tinha comprado Bitcoin no começo do ano, lá, seus 7 mil, uma coisa assim, e estava chegando a bater os 34. Eu, trabalhando, mexendo com investimentos, olhei e falei, pô, esse negócio parece interessante, mas veio sempre aquele negócio, moeda digital, né? O que está por trás disso? Quem está por trás disso? Qual que é o valor que tem por aquilo? Se ele é simplesmente na internet, né? Em rede. E aí eu olhei e falei, mas pode ser interessante. Obviamente, a primeira coisa que todo mundo olha é preço. Eu já estava mais escolado em investimentos, especialmente por causa do Wesley Day, da eleição da Dilma, do Brexit, do impeachment da Dilma, do Brexit, que foi mais ou menos o tempo que eu comecei mais firme em bolsa, né, em renda variável, antes de já investir em renda fixa. E aí eu falei, bom, não se compra nada em topo. Pode passar esse ciclo, vamos começar a estudar. Aí, lá por meados de 2019, com a bolsa atingindo as máximas e máximas e máximas, eu olhei e falei, não vejo muita oportunidade aqui, né? Não tem muito upside, já estamos, todo mundo, obviamente, super entusiasmado, não sei o quê, e bolsa se compra quando o juros está lá em cima, se você é investidor de renda variável, não quando o juros já está lá embaixo. Você chega ali, é o final da festa. Aí eu olhei e falei, vamos procurar novos. Já estava já estudando Bitcoin há muito tempo, e aí eu me deparei com um evento que eu não tinha entendido na época. Eu lembro até que eu ouvi do Ulrich e do Richard Rittenbank sobre o halving, e explicando todo aquele contexto, né, de oferta, a mudança de oferta em relação à demanda, produção,
ajuste hedge rate, comecei a entrar desse lado. Eu sempre fui muito embrenhado na escola austríaca de economia, graças a um professor uruguaio meu que era partidário do Mujica, né? O ex-presidente lá, que era amigo do Lula. E ele, por incrível que pareça, fez um trabalho muito isento e distribuiu diferentes temas para os alunos, né? Na escola eu tive contato com a Revolução Marginalista, com Worrells, com Jevons, e aí foi muito prático de entender, primeiro, o halving, e depois conseguir associar isso à teoria de valor, né? A teoria de valor subjetivo. E consegui enxergar isso no Bitcoin. Vi que aquilo lá poderia causar uma super explosão de preço. Vi muita gente falando que aquilo já estava precificado, muita gente falando que não estava precificado. Mas, enfim, a gente estava passando depois, começo de 2020, já em entrada de Covid, etc., numa super retorno, né? Uma queda dos mercados. Eu já tinha Bitcoin desde 2019, final de 2019, quando eu já não via mais upside em bolsa. Ele ainda estava meio que andando de lado, dava uma recuperada e tal, mas já tinha desde 2019. Aí eu comprava por uma corretora chamada XDEX, que era uma startup da XP, na qual você não podia sacar seus bitcoins. Você comprava e mantinha eles ali. No crash de 2020, do Corona, eu recebi um e-mail da corretora falando que era para eu liquidar os meus bitcoins. Eu tinha comprado lá na faixa dos seus 30, 29 mil e estava nos 22. E eu falei, puta que pariu, tenho uma semana para vender isso aqui. Me fudi, me fudi, me fudi. E diferente de muitas pessoas que saem travadas e etc., eu percebi que na verdade era uma puta ignorância minha, que não estudei direito. Eu podia ter entendido os mecanismos, mas eu ainda fazia aquela questão de manter na corretora, porque eu não sabia guardar em wallet, eu não sabia mexer em wallet. Aí eu falei, tá bom, vou liquidar e vou achar um jeito de entrar no Bitcoin de novo, que eu possa manter a custódia deles. Nesse meio tempo, eu vou estudando a tecnologia, aí começa a acompanhar o canal dos bitcoinheiros, podcasts lá de fora, e etc, e etc e tal, e você vai aprendendo operações operações que eu diga, tipo, como mexer na sua wallet, como guardar suas chaves. Então, a primeira wallet que eu tive, eu printei as palavras-chave. A segunda wallet, eu mandei um e-mail para mim, até achar um jeito mais inteligente e sagaz de guardar meus bitcoins para mim. Então, a gente aprende na porrada, mas é melhor aprender em algum momento e nunca desistir, né? Principalmente num ativo, numa coisa tão importante como o Bitcoin. Boa. A partir do momento que você descobriu o Bitcoin até hoje, isso já faz mais de 2 anos, então. E tem aquela história que todo mundo que vai conhecendo o Bitcoin que vai te mudando, né? Não é você que vai mudando o Bitcoin. Então conta pra gente também um pouco que mudanças o Bitcoin foi gerando na sua visão de mundo. Porque assim, eu te conheci, tipo, explicando pro pessoal um pouco mais. Você era o cara que manjava tudo do mercado Fiat, futuros, alavancagem, sabe, como a macroeconomia funciona, por que faz sentido investir em FIIs de shopping e não dá para acreditar que é a mesma coisa dos Estados Unidos, que os shoppings ficam vazios e que aqui é lazer, sei lá, eu lembro de várias coisas assim que você sempre estava manjando mais do que eu quando eu ia tirar dúvida sobre o que estava acontecendo na bolsa, no mercado Fiat. E aí você virou bitcoinheiro agora. Como foi essa mudança? O que mudou nas suas visões de mundo? Olha, assim, ao longo de 2020, eu já sou liberal há muito tempo, foi tendendo cada vez mais a um libertarianismo, uma coisa assim. Não gosto muito de rótulos, né? Enfim, mas vamos tentando dar nomes. E o ano de 2020 foi um absurdo do absurdo completo em termos de autoritarismo, em termos de controle, de manipulação de informação, de manipulação de finanças, manipulação de mercados. Quer dizer, enquanto você ainda não é Bitcoiner, enquanto você ainda não conhece o Bitcoin, você olha o QE, você fala, bom, se você vê um QE, você vai ter um aumento de preço dos ativos porque estão injetando dinheiro
no sistema Fiat. E, bom, é o efeito Cantillon, né? Então vamos estar mais próximos possíveis do efeito Cantillon. Eles vão dar tombos em você para você desacreditar, mas no final das contas, se você estiver junto, participando o mais próximo possível do tombo, você consegue se proteger minimamente. Quando você entende de fato o Bitcoin, você entende que mesmo estando o mais próximo possível do efeito Cantillon, isso não te protege dele, de fato, não te protege da inflação monetária, da desvalorização do dinheiro, e não estou falando de preços, estou falando de desvalorização do dinheiro. Você tem uma unidade, você coloca duas, a outra unidade já não vale a mesma coisa, independente se você conseguir comprar o mesmo produto com uma unidade. E isso vai te levando a uma determinada psicologia que você começa a enxergar certas vergonhas no mundo e que você vê uma enganação, né? O sistema financeiro, ele é um sistema pautado em jogar a conta para gerações futuras e, bom, como qualquer a estudante da escola austríaca, amante de Hayek, a gente olha e fala: investimento vem de poupança e não de crédito, e não de dívida. O melhor jeito de você gerar um crescimento sustentável é através de poupança e de trabalho, e de produção. O que a gente está criando é uma geração, uma psique mundial de pessoas que conseguem viver uma vida ilusória, anestesiada através de crédito. Aquela pessoa que vive de financiamento, achando que ela é dona do carro e da casa, mas depois de 20 anos que ela está pagando lá esses dois ativos, ela não consegue pagar os últimos 10 e o banco vai lá e toma as das coisas, ela descobre que a casa e que o carro não eram dela. Então, isso acaba mudando bastante sua visão, tendo uma frustração muito grande, e aí você se emerge no Bitcoin. Eu ouvi Michael Saylor, talvez eu tenha ouvido o Michael Saylor falar mais do que meu pai falando na minha vida. É até engraçado pensar nisso, mas é mesmo, porque Eu não é duvido, uma. eu entendo o que você quer dizer. E daí você descobre o novo efeito, o efeito de reutilização de energia, todas as agendas ambientais, etc., que podem ser corrigidas e reutilizadas através da mineração de Bitcoin. O quanto o sistema financeiro atual, de fato, ele é um problema ambiental e sociológico para o mundo, quanto ele é hierárquico e segregador, criando exclusividades inclusivas, né? E não de fato criando inclusão. E aí foi a principal mudança, né, que o Bitcoin gerou em mim, foi enxergar todo aquele trabalho que eu já fazia, tudo aquilo que eu gostava, que eu me interessava, como, na verdade, um ótimo jeito de passar tempo, né, de entretenimento, basicamente, para justificar ficar correndo de um lado para o outro, carregando uma pedra do lado esquerdo para o lado direito, do lado direito para o lado esquerdo, sem de fato nunca chegar a lugar nenhum para 99,9% das pessoas. É foda, né? A gente vai vendo que não é por acaso e que é de propósito. É um negócio que. É foda, né? Aquela história. Eu não sei se é uma frase verdadeiramente de Einstein ou se essas citações tipo Clarice Lispector, mas é aquela história que uma mente que aprende um conceito novo, uma mente que se expande, nunca volta pro tamanho original dela, né? E é um negócio que com o Bitcoin isso é realmente inevitável, assim, tipo, não tem alguém que entenda o Bitcoin e consiga entender como ele pensava nesse mundo Fiat, assim, fica cada vez mais incompatível, né? Tipo, por isso que chamam de buraco negro que atrai talentos. Tipo, hoje mesmo eu estava conversando com outro amigo que estava querendo fazer entrevista na Arthur. Aí vem o João Grilo e quer falar, puta, tem um brother meu que está querendo migrar também para o ecossistema, sabe? Tipo, é um negócio que eu que tô há pouco tempo nesse ecossistema, tô há 2 anos, sei lá, quer dizer, 2 anos nada. Eu não, minha primeira compra de Bitcoin foi em outubro de 2020. Então, assim, eu tô no ecossistema há um ano e meio, uma coisa assim.
Cara, é impressionante como você vê a quantidade de talentos novos que vai sendo atraída, tá ligado? É um bagulho que sempre me chamou a atenção e que a tendência é só aumentar, é só acelerar, assim. Quanto mais o Bitcoin cresce, é que nem um buraco negro. Mais talento ele vai puxando e esse talento puxa mais talento, porque esse talento fala com outro talento que essas pessoas geralmente são amigas, converte mais pessoas e vai cada vez mais acelerar esse processo. É um bagulho que eu acho fantástico mesmo. Eu acho engraçado que eu concordo com você, assim, parece que o Bitcoin, quando você entra na toca do coelho, ele atrai pessoas que são práticas ao mundo e que, de certa forma, não estão sendo massageadas. Até por isso mesmo a gente vê muitas pessoas usando, até como eu, a pseudônimos e coisas do gênero, não só por OPSEC, mas também porque a luz, a fama, não é o interessante. O desenvolvimento de uma sociedade saudável e que conflui com produção, com respeito, com coletividade, sem ao mesmo tempo alguém subjugar alguém a nada, com mais voluntária, ele atrai essas pessoas de uma forma que a maioria, a grande maioria do mundo não está pronta ou não é feita para tal, né? Quem está inserido no sistema lá, TikToks da vida, não está preocupado com objetividade, praticidade, é uma anestesia mental constante e, tá embrenhado pelo sistema legacy, como diz o 38 lá, o Renato. É, né, cara? É, é foda. Mas é isso, tem pessoas que vão aprender pela pílula laranja e tem pessoas que vão aprender pelo supositório laranja. Parafraseando o 38 de novo, é uma frase que eu acho fantástica. Tipo, e tem o pessoal que não Boa vai ser mesmo. nem o supositório, tem o pessoal que vai ser um dildo laranja mesmo, aquela rola de 20 centímetros do sexy shop laranja, assim, veiuda. Não, e vai estar pedindo por isso, né? É. Cara, deixa eu perguntar, você acha que tem alguma coisa desse lado mais introdutório, apresentação? Quem é o dog do Bitcoin que a gente não cobriu e faz sentido você falar sobre você pro povo que está escutando se contextualizar? Ou vamos tocar para a próxima parte da pauta? Não sei, por mim, eu acho até que eu já fui até longe demais. Eu não sou muito de falar de mim, prefiro falar sobre temas, conversar, trocar ideia do que falar sobre mim, mas é importante, eu acho legal o pessoal conhecer, né? E eu acho que por mim tá ótimo.